Saudações, eu sou William Moraes e hoje é dia 14 de março de 2023. Eu estou gravando este vídeo no fim da noite para publicá-lo no dia 15 de março de 2023 e eu escolhi aqui um relato para vocês de uma experiência extracorpórea de 2019 por causa do lembrete que ela me traz. De quando em quando eu releio as mais antigas para reforçar aprendizados que eu tirei. Isso é bem recorrente. Então, escolhi aqui um que aconteceu exatamente no dia 23 de maio de 2019. Eu consegui sair do corpo, escrevi aqui, mas senti a presença de alguém no quarto. Mesmo assim, não olhei para trás, obstinado a ir para longe do meu corpo. Eu enxergava mesmo perto do corpo, mas quando atravessei a porta fui puxado de volta para o corpo físico. Tentei sair novamente, mas não consegui de imediato. De repente, apaguei e retomei minha lucidez no decorrer de uma cena, ou seja, já me vi fora do corpo. Quando eu tentei lucidamente fazer essa saída, eu não consegui. Agora eu até tenho as minhas suspeitas de ter sido atrapalhado esse puxado para trás, embora pode ter sido qualquer coisa fisiológica mesmo e houve atração. Mas mesmo assim, até pelo relato que vai vir a seguir, há margem de interpretação para que eu acredite ter sido atrapalhado. De repente, eu apaguei e retomei minha lucidez numa cena. A cena na qual eu me vi era de safadeza. Eu estava acariciando o peito de uma garota e ela tentava me envolver a fazer muito mais. Só que eu fiquei lúcido nesse exato ponto. Tinha muito mais do que eu podia fazer e eu resolvi me levantar, afastar e dizer para ela: eu tenho escolha. A minha afirmação era para não deixar dúvidas de que não ia acontecer. Porque há uma indução. Não digo que eu não tenho culpa ou responsabilidade na coisa. Culpa é uma palavra pesada, né? Dei abertura, mas essa abertura é potencializada, isso com certeza. Eu ia gastar a oportunidade da lucidez fora do corpo de outra forma. E quando eu disse eu tenho escolha, a garota disse que sabia disso e eu repeti a frase. A cabeça dela se separou do corpo, se transformando em algo parecido com uma lula verde. E o corpo também mudou. Eram dois seres horríveis. Mas eu não dei a mínima para aquilo e saí do quarto. É mais ou menos como se ela tivesse se desmontado e até de certa forma respeitado a minha escolha e talvez desistido, já que é mais fácil abordar alguém que não está lúcido, e é a maioria. Fora do quarto, onde a garota, que não era garota, e sim dois seres, estavam, eu vi casinhas que eram apenas quartos, uns colados nos outros. E eu pensei, caramba, isso é porque eu dei abertura, isso tem a ver com a minha frequência. Pelo visto, eu estou numa dimensão onde basicamente o que acontece ali é safadeza. E eu tinha acabado de evitar que acontecesse comigo, por ter recuperado a minha lucidez. Eu digo sempre que considero essas dimensões, esses cenários, de nível um tanto mais baixo, porque é um apego que esses seres têm. Enquanto aqui, para mim, o sexo é um trampolim, uma escada para além de conexão com a consciência, né, algo maior, uma vez fora do corpo,
eu acho que é o contrário. Pode ser uma âncora que te prende, já que dali para lá, já tem coisas muito mais interessantes para se fazer, e o apego geralmente é pela energia gerada para que esses seres continuem se mantendo o mais próximo possível da dimensão física. Ou seja, é um acorrentar, entendem? Embora, repito, não recrimino o sexo. Com certeza não. Uma vez que estamos aqui dentro de corpos físicos, unidades biológicas que têm um funcionamento e é saudável que aconteça. Mas quando não é mais preciso, não é mais preciso. Claro que tem um lado psicológico, mas aí merece esse tratamento. Não pode haver uma dependência. Tem que ser bom, mas tem que haver poder de escolha. E no caso, eu tinha. Então, para mudar de dimensão, eu movi energia dentro do meu corpo espiritual, em circuito fechado, que é um exercício que eu já deixei aqui, junto com toda a técnica que eu aprendi para sair do corpo físico, basta pesquisar aqui no canal. E enquanto eu movia essa energia, eu vi o cenário mudar completamente. E eu ia explorá-lo. Eu vi que mudou completamente, ficou mais amplo. Poderia descrevê-lo aqui, até porque parecia muito com a minha casa antiga, bem antiga mesmo. Quando eu era criança, tinha um jardim da minha avó que era um pouco mais no alto, enfim. Mas não era exatamente. Não escrevi aqui, mas eu lembro direitinho deste momento. E eu escutei vozes atrás de mim repetindo coisas como: eu já sei tudo o que preciso saber. Eu já sei tudo o que preciso saber. E coisas como: eu sou melhor que os outros. Frases bem prepotentes. E eu resolvi olhar para trás e vi dois caras sem camisa, muito tatuados como membros de uma máfia japonesa, embora as pinturas parecessem mais com maias, com a civilização maia. E um deles não tinha olhos. Tinha uma faixa de tatuagem na pele que cobria os olhos, tinha pele lisa. E este foi o primeiro a rir quando eu me virei e o vi. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Acho que eles esperavam que eu não apenas não os visse, como não os escutassem. Isso acontece. Tem diferença de frequências, eles conseguem ficar numa frequência invisível. Como os seres que acoplam, né, os parasitas. Mas esses aqui são diferentes. Há outro propósito. O outro também riu depois e os dois se calaram. Eu captei a intenção deles e, uma vez flagrados, sabia que a influência não ia funcionar. No rosto do primeiro cara surgiram olhos e os dois fizeram menção de me cercar. Eu tentei exteriorizar a energia e não consegui. Um deles falou: "Ah, você quer fazer isso?" E os dois começaram a mover os braços e eu notei que surgiu um cara ao meu lado, um cara aparentemente comum, e também captei que ele estava ali para me ajudar. E eu falei com ele, enquanto os seres estavam concentrando uma energia tenebrosa ali: seria bom você fazer alguma coisa, porque eu tentei e não funcionou, e eu acho que eles vão atacar. E foi o que aconteceu, mais ou menos. Eu não vi a energia que veio em nossa direção. Mas quando eles arremessaram, eu coloquei as mãos para frente, como se fosse para bloquear, para me proteger. Aliás, o outro cara também fez a mesma coisa. Não sei se por reação instintiva ou ele realmente conseguiu alguma coisa, porque eu não. Eu tinha até tentado fazer uma parede, conscientemente assim, de energia, mas eu senti que eu não consegui. Ou aqueles seres eram mais fortes que eu,
a energia que eles tinham, ou foram mais rápidos, passou. Mas o camarada ao meu lado parecia ver e me falou que não tinha problema, era só nos limparmos. Ele, o homem que estava do meu lado, se concentrou também com as mãos para frente. Os dois caras estavam olhando para nós, zombando, mas não agressivos. Pelo que entendi, o trabalho deles é influenciar a arrogância que mantém alguns isolados de ajuda. E isso era muito a minha realidade na época. De tudo que vocês têm acompanhado aqui, espero que vocês tenham percebido que eu tenho abertura para isso. Essa questão de ter aversão às religiões, por exemplo, é interessante em algum ponto, um ponto de não deixar que isso me influencie e me torne cego para verdades maiores. Mas tem o lado de, sim, achar que eu estou acima de quem não consegue enxergar essas coisas. Pelo menos na época, né? Agora, minha visão está bem diferente a respeito disso. O trabalho deles é influenciar e esperariam outra oportunidade de menos lucidez, sem problemas. A concentração do cara que era o meu aliado rapidamente fez com que das mãos dele algo fosse expelido. Parecia fiapos de algodão doce, teia de aranha, algo assim. E ele disse para eu fazer o mesmo. E eu fiz. Sem esforço, senti coisas se desprendendo de mim. E a coisa era desprendida de mim em maior quantidade, mas com facilidade. Foi impressionante. O simples fato de ele ter falado, faça, você consegue. Eu falei, tá, consigo. Eu senti esses filetes de energia grudar como se fosse água borrifada, mas grudenta. Como se aquilo atraísse, os filetes atraíssem. Como se as gotas que se formavam nos fios fossem feitas de açúcar. Açúcar com alguma gordura que os homens tinham mandado, embora parecessem gotas de água quando reunidas, feito orvalho. Então me pareceu que o que eles jogaram, além de ter chegado em nós, ficou pairando muito, flutuando no ar, e quando exteriorizamos energia, isso se desprendeu da gente, e a energia, esses filetes de energias, como teia de aranha, atraíram essa energia grudenta. Eu fiquei satisfeito por ter conseguido, em tamanha profusão, realmente saiu muito desses filetes, e eu acordei. E aí, uma das vantagens de uma lucidez extracorpórea como essa, o alerta. Isso serviu de alerta para mim, e eu pensei, o quanto eu realmente sou arrogante. Fiz essa varredura, encontrei todas as brechas, no mesmo caso da safadeza que eu falei, né? Mas para algo que eu acho pior ainda, que é essa questão da arrogância. Quando eu conversava com um amigo, que agora até mora em São Paulo, eu fiquei na casa dele quando fui para lá, e eu criticava pessoas que se submetiam a coisas tão inacreditáveis por causa de uma fé cega. E esse meu amigo me perguntou se eu me achava melhor do que os outros. Pergunta honesta de um bate-papo. Esse é o tipo de conversa que eu tenho com amigos. Eu sou muito honesto com eles, muito sincero, e eles comigo. E não é uma discussão, é uma conversa. E eu falava, lembro perfeitamente até quando falei com ele e a namorada dele, que também mora em São Paulo, estávamos nós quatro. Eu, meu amor e os dois. No dia 31, aqui em Belo Horizonte. Sei porque era Halloween. E nós fomos papear numa praça enquanto bebíamos e comíamos alguma coisa. E a minha resposta foi de que não é que eu me achava demais, mas eu achava que as pessoas se achavam de menos. Aceitavam condições tão de submissão. Uma coisa é humildade, outra coisa é submissão.
E essa experiência bateu forte. Porque esses seres, com essa influência, primeiro, eles nos afastam de conexão com seres elevados, que têm uma visão de compreensão muito maior e tolerância para com tudo e com todos. E ainda acaba nos recrutando. Nós vamos entrando em sintonia com esse pessoal. Se acontece de eu perder meu corpo físico, são os primeiros que eu vou ver e eles vão tentar me colocar no exército deles. Eles ganham forças trazendo pessoas para a causa deles, que não é uma causa nobre, como eu disse. Eles ganham forças tirando pessoas de um caminho de ajudar outras pessoas. Aqui passa muito helicóptero, é impressionante. E não basta dizer, eu não vou ser mais assim. Não, é necessário uma compreensão do porquê eu sinto como eu sinto, aquilo que eu estava falando sobre religião, né? Como eu estou mudando. Primeiro vem essa quase raiva das pessoas que usam nome de figuras elevadíssimas para roubar pessoas, deixar pessoas na miséria, acabar com a fé delas de uma forma absurda, depois de usar a pessoa o máximo que ela puder. E depois veio esse insight de que eles estão conseguindo me afastar da fonte, de uma fonte divina, porque eu não quero estar associado a uma fonte divina que tem tais representantes. E isso é uma questão de como olhar para a coisa. Por exemplo, então, agora eu já estou olhando, neste caso específico, dessa forma. A própria vida, os próprios seres de luz, mestres, não se importam com todo o processo. Não se importam que esses seres abusem de outros, porque se eles permitem, é porque faz parte do treinamento. Eles vão estar lá amparando as pessoas que estão sendo abusadas, dependendo de como as pessoas também reagirem a isso. Porque também é um teste para elas. E sobre essa questão de achar que eu estou numa posição superior a quem quer que seja, a coisa dá uma volta de 360 graus impressionante, porque quando você se acha demais, quer dizer exatamente que você devia estar se achando era de menos. Porque você compreende que ainda não compreendeu. Enfim, este é um relato curto que eu trouxe para vocês. Eu estou tentando fazer vídeos cada vez mais curtos. Não sei se sábado eu publico aqui, porque na aula que eu dei ontem, no curso das segundas-feiras, que são aulas que eu estou dando para quem contribui via Pix, já falei aqui, sempre vale a pena dizer, porque sempre vale a pena dizer, coloque o seu e-mail. Antes de cada aula, no dia da aula, eu sempre verifico quem fez e coloco essa pessoa na aula que vai acontecer e com acesso às aulas anteriores, os links. Então eu sempre estou atualizando. Não deixe de deixar o seu e-mail, seja na mensagem Pix, a chave Pix é portalwilmor@gmail.com, ou pode me mandar um e-mail falando contribuir, ou no Instagram, que é portalwilmor, @portalwilmor, né? Então, nessa aula eu falei sobre algo que eu prometi falar aqui, que é traçar um paralelo do modelo do RPG como um modelo de tudo, da vida, do que é a vida e do que somos nós dentro dessa vida. E eu fiz isso numa aula, mas se eu não me engano, essa aula ficou com 1 hora e 45 minutos que eu não vi passar. Impressionante, foi bem no dia que eu falei que eu ia tentar fazer em 1 hora, eu fiz quase em 2. E eu devo fazer uma edição cortando, colocando alguns trechos aqui, só trechos, para não ficar extenso demais. Mas eu tenho um evento muito grande e inédito para o meu grupo no fim de semana e eu não sei se eu vou ter tempo para editar, escolher ali os melhores momentos, porque eu terei que assistir novamente, selecionar, talvez seja mais fácil eu gravar um vídeo como esse que eu fiz agora. Mas em algum momento eu publico esses trechos
da aula sobre o RPG como um modelo da vida. Muito obrigado por sua atenção. Deixe perguntas nos comentários. Sempre faço um vídeo de perguntas e respostas e um de relato. Às vezes eu pulo, não faço perguntas e respostas e coloco alguma observação da vida, como eu fiz da última vez, né? No último vídeo, no vídeo anterior, que são considerações que me ocorreram que eu acho que colaboram com as pessoas. São respostas a perguntas que não foram feitas, mas que acabam sendo muito bem-vindas. Muito obrigado mesmo por todo o carinho e atenção. Hasta!